Nós já iniciamos, a sessão já está sendo gravada, né, nossa aula. Inicialmente, eu vou me apresentar aqui um pouco a vocês, falar um pouco de minha história. Vocês já se auto-apresentaram lá no Padlet. Se tiverem alguma dúvida no decorrer da minha fala, vocês podem ir fazendo as intervenções, perguntando, não há necessidade nem de levantar a mão, pode intervir, acrescentar, concordar. Eu sou Adilson, sou professor da UFRB desde 2010, são 14 anos na UFRB, mas, como vocês já viram até lá no Padlet, só de serviço público, esse ano estou fazendo 30 anos de magistério. E passei pela educação básica, então eu fui professor em 94, eu fiz concurso para o Estado e fui ser professor do Instituto de Educação Régis Pacheco. Era um colégio grande, enorme, 5.000 alunos na época. Hoje não existe mais, hoje esse colégio já virou outro, já mudou de nome há 8 anos atrás. Mas foi ali que eu comecei, e por coincidência foi o mesmo colégio que eu também estudei, me formei no 2º grau na época, né, hoje ensino médio. Formei lá em 1984. Aí entrei na faculdade em 85, fiz um curso de licenciatura, me formei em biologia, e depois fui fazendo pós-graduações na área de ciências, matemática, mestrado em educação e contemporaneidade, e fui seguindo essa história. Então comecei na época ainda tinha o curso normal, o curso de magistério, né? Tinha aquela formação. Fui professor do curso de magistério, ensinando metodologia do ensino de ciências. Fui professor de matemática do ensino fundamental, professor de ciências também. Portanto, eu conheço essa realidade de longa data, que eu vi que muitos de vocês estão aí no estado trabalhando também nessas áreas. Isso é bom porque eu sei basicamente como vocês trabalham e todo esse processo que nós passamos nessas áreas. E aí, em 2000, eu entrei na UNEB, de 2000 até 2010, 10 anos na UNEB, e lá eu ensinava Educação em Tecnologias. E vim para a UFRB, fiz o concurso justamente para uma disciplina, um componente ensino à distância, e que vim para credenciar a UFRB na modalidade à distância, que naquela época ela não era credenciada, e as universidades precisavam passar por um processo de credenciamento, credenciar na Universidade Aberta do Brasil para que fosse possível a oferta de cursos como o de vocês. A esse trabalho começamos em 2011, 2012, em 2013 conseguimos o credenciamento e iniciamos lá em 2014 a primeira graduação em licenciatura no ensino da matemática. De lá para cá, a UFRB passou a desenvolver a modalidade à distância e, de uma certa forma, também virou uma referência. Nós somos a única universidade que tem o livro. É um modelo pedagógico virtual da UFRB por uma educação aberta e digital. Esse livro foi produzido por nós e por alguns professores da Universidade Aberta de Portugal, aonde traz toda a estrutura da nossa modalidade, conduzimos os nossos cursos. Também fui superintendente um período na SEAD e agora estou me dedicando ao exercício da docência, que é o que vocês também trabalham e fazem. Então, essa é a minha breve história, né? Tem mais coisas para contar, mas, por enquanto, isso está de bom tamanho. Fundamentos da educação digital. O que vocês, como professores, como professoras, ou como profissionais de áreas como Luiz, que é jornalista, perfeito, você foi citado, pode falar. Mas a primeira coisa que eu quero saber de vocês, o que vocês, de forma geral, pensam em educação digital. Mas isso eu vou deixar essa resposta para vocês fazerem mais tarde. Uma das questões hoje que nós mais percebemos é que somos multitarefa. Esse fundamento da educação digital, isso é uma questão que eu preciso falar com vocês, e aqui eu vou pedir a permissão de todos vocês para fazer uma digressão, dar o meu olhar sobre isso, que é apenas um olhar, é apenas o que eu penso, e vocês fiquem à vontade para acrescentar, para concordar, discordar e falar isso mais tarde. Teremos outras semanas com fórum para fazer isso, mas há uma necessidade de, quando falamos aqui em educação, em fundamentos da educação digital, eu já vi que nas apresentações de vocês lá tem
acho que foi a Milena até que falou, né, que os alunos estão cada vez mais ligados nas tecnologias digitais, e é uma verdade. Há um grande conflito entre gerações de professores com essa nova geração, mas tudo isso tem um histórico, não é? Tudo isso tem uma questão que precisamos entender. E é nesse sentido que eu quero falar com vocês, fazer essa digressão para darmos sequência aqui à educação ubíqua, uso das redes, todos os canais, enfim, falar sobre isso. Primeiro, uma grande evolução do computador, da máquina, agora falando da máquina, foi uma função que foi chamada de multitarefa, onde hoje todos nós abrimos vários softwares, vários programas e o processador trabalha multitarefa. Então, eu vou fazer uma enquetezinha aqui, deixa eu pegar, e fazer a seguinte pergunta. Vocês acham que são multitarefa? Que a educação ubíqua tem muito isso e nós estamos hoje, por exemplo, eu já me acho assim, eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo e no mesmo horário e às vezes passamos até dos nossos limites. Então, eu vou iniciar essa enquete com esta pergunta. Vou escrever a pergunta aqui. Vou botar só isso. Você é multitarefa? Você só vai responder sim ou não? Vou aguardar a resposta de vocês. A gente tem aqui 100%. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Essa questão de multitarefa é da pessoa ou do processo? A pessoa, você. O que você acha? Aí é a sua opinião, falando sobre você mesmo. Eu botar assim, que eu considero, eu já fiz algumas tarefas ao mesmo tempo, várias tarefas ao mesmo tempo eu já consegui fazer, principalmente no computador. Compilar, codificar. Já tem aqui 2% não, dizendo que não. O resultado final, a maioria absoluta, se fosse para ganhar para vereador, já estava ganho. Tem vereador atrás da gente. Tem pessoas amigas. No mundo que a gente vive, no mundo que a gente vive, professor, quem não falar dois idiomas morre. É verdade. Aqui, chegamos aqui, 96%. É verdade. Tem que ser poliglota, né? Tem gente que é poliglota aqui. Né? Mas hoje tem várias opções. Então, eu tenho aqui um resultado já aqui na prática, 95% dizem que... Lembrei agora que é um tradutor simultâneo, né? 95%. Bom, a maioria absoluta, apenas 4 de todos nós que estamos aqui responderam que não. 72% responderam que sim, 95% são multitarefa. Aí, poxa, me vem uma outra pergunta. Vocês acham que ser multitarefa para o computador, para a máquina, foi uma evolução? E para nós, animais, seres humanos, foi uma evolução? Ao ver Silva, é Vinícius, né? Porque botou assim, veio um bocado de... Não entendi sua pergunta não, viu? Repete aí. Vou repetir novamente. Essa primeira já está respondida, eu já sei aqui o resultado, que 95% de todo o nosso grupo se considera um profissional multitarefa. Caroline Maia, pode falar. Oi, boa noite. Eu cheguei agora e nem consegui me conectar direito ainda. Mas tudo bem, turma? Então, sobre a pergunta que o senhor fez, eu acho que o ser humano sempre foi multitarefa. No entanto, a evolução também agregou mais tarefas. Isso. Né? Perfeito. Então, acho que sempre foi multitarefa. Perfeito. Bom, também é o desenvolvimento de habilidades, né? Aí também o ser humano pode desenvolver várias habilidades. Isso. Olha, eu gostaria de acrescentar uma coisa, porque eu acho assim que a pergunta é bem relevante, mas esses 2% eles precisam ser também considerados como algo importante, né? Claro. Os 2% que não são multitarefas tem que ser lembrado que deve ser por questões de alguma debilitação, alguma questão, né, de que coloca essa pessoa numa condição que não dê para ser multitarefas. E aí vem na educação, a gente tem que lembrar desses porcentos que às vezes são esquecidos, né? Exato. Não, tudo bem, vamos chegar lá, vamos aos poucos. Eric levantou a mão, não sei o que é que ele quer falar, acho que ele quer mostrar o rosto dele. Bom, para falar mesmo, na verdade eu acredito que o multitarefas do ser humano também entra a partir das multitarefas do computador, porque as tarefas se achegou a nós agora, a gente tinha que ir até elas, agora está tudo na palma da mão. Você está fazendo uma coisa aqui, outra coisa já está ali do lado te esperando,
Então, isso também favoreceu essa multitarefa do ser humano também. Perfeito. É onde eu quero chegar também, né? Essa educação ubíqua, e aí para chegar nesses fundamentos da educação. Mas a partir desse ano, quem fale? Quem está falando? Joelma. Ei, Joelma, pode falar. Assim, essa questão da multitarefa, eu acho que o recorte de gênero também seria interessante, porque eu acredito que as mulheres, nós seres humanos somos multitarefas, eu concordo com o que a colega falou, independente da máquina, houve uma evolução, mas eu acredito que a questão de gênero também é muito importante, porque eu acredito que as mulheres, elas também têm, claro, eu não estou dizendo que pode ser social, pode ser não, eu acredito que é social, mas a questão de gênero envolve aí também um estudo específico em ter essa capacidade de ser multitarefa, né? Nós mulheres também somos multitarefas em vários aspectos. Perfeito, perfeito. Isso são variáveis, né, que vai entrar aqui. Mas o que eu quero, já vi esse resultado aqui, aí eu tenho uma outra pergunta, também simples. Isso pode ser considerado, para nós, seres humanos, uma evolução? Deixa eu fazer a enquete. Aí só sim ou não? Deixa eu ver se eu faço outra enquetezinha aqui. Cadê a enquete? Apareça. Agora eu quero fazer outra. Ser multitarefa pode ser, né? Eu vou botar assim. É uma evolução? Boa noite, mestre. Boa noite. Não existe um meio termo, não? Só sim ou não? Sim ou não? Porque o ser humano ele evoluiu por um aspecto mental, mas não houve evolução, né? Houve regressão em outra parte. Ele deixou de fazer tarefas que ele fazia muito bem antigamente, como caça e outras. Isso, é nesse sentido que eu vou chegar para a gente chegar lá. Mas eu botei aqui, atendendo a sua solicitação, botei aqui abstenção. Aí. Vocês consideram que essa condição, que essa habilidade, que essa competência de ser multitarefa é uma evolução do ser humano? Estamos aqui com 8 abstenções, 18%, mas mesmo assim o sim ainda está na frente, com 55%. Está parecendo a campanha de resultado político. Uma pergunta. Sim. Eu acho que ela deveria ser subjetiva, mas porque sim ou não é muito curto. É muita coisa. Eu sei, porque nós não temos o tempo aqui, eu quero otimizar, já gastamos um tempo ali no início, e é só para que eu consiga mostrar meu pensamento e depois a gente vai fazer essas discussões mais aprofundadas na semana que vem, aí vocês terão um fórum, terão como questionar, retomar. E se botar muita subjetividade aqui, nós só sairemos daqui amanhã pela manhã, 6 horas. Eu votei sim aqui. Tá bom. Então, eu vou ver aqui, ó, 57%, 16% não, 22% não, 57% sim e 22 abstenções. Isso também é significativo, né? Então, muito significativo. Nós já temos 91 participantes, o público tá bom hoje. Beleza, então. Deixa eu publicar aqui rapidinho, fechar. Aí você tem aqui, ó, 56%, 23% e 21% com uma abstenção, que foi uma solicitação aí do nosso colega. O professor Rodrigo levantou a mão, queria falar alguma coisa. Rodrigo Santana, eu não sei se ele queria falar alguma coisa. Maíse também está aqui, levantou a mão. Vão falando, gente, porque se eu ficar olhando Boa noite, gente. Nós estamos aqui entre colegas, certo? Eu não gosto muito de formalidade, apesar das pessoas acharem isso, olha, já vê pela cara. Não, eu gosto das coisas mais simples. Deu vontade de falar, fala, a gente vai aqui, temos tempo à vontade. Boa noite. Eu estou ficando com a câmera fechada porque minha internet está instável. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, pode falar. Beleza. Então, eu, assim, em relação à segunda enquete, se tarefa relacionar com a evolução, eu fiquei na dúvida do que seria essa evolução, né? Porque se a gente vai pensar na evolução senso, né, estrito, que é no conceito de Darwin, nós evoluímos já
dentro dessa perspectiva de sermos multitarefas, né? Então, se a gente pensa relacionando o gênero, né, o homem considerado primitivo, época das cavernas, caçava, defendia território, né? Então fazia várias coisas. As mulheres também, cuidava dos filhos, ajudava na defesa, enfim. Então, se a gente observar uma tribo indígena ou uma comunidade quilombola, a divisão de tarefas mostra que todas as pessoas envolvidas, elas estão dividindo e realizando tarefas, várias tarefas. Então, dentro desse conceito, eu acho assim, que não sei se é essa evolução que a gente está falando em relação à tecnologia. Sim, né? sim. Então, eu considero que não. É nesse sentido mesmo. É nesse sentido de ganho, não é? Porque eu ia falar mais tarde, mas eu vou adiantar isso aqui. O que vemos hoje nessas novas gerações. A minha geração, Caroline levantou a mão. Fala, Caroline. Maria Almeida de Abreu. Queria fazer sua contribuição. Caroline, então vamos lá. Maís, é nesse sentido mesmo, Maís. Mas o que eu vou adiantar aqui para vocês. A minha geração, eu aprendi... Por que não está indo? O quê? Quem falou? Célia? Kátia? Kátia Lucas? Abriu ali, foi sem querer. Caroline, pode estar ouvindo aqui agora. Oi? Tá ligado? Tá, pode falar. Nossa, o computador tá doido, então. Gente, tudo bom? Desculpa, viu? Nada. Então, eu acho que tecnologia também é a forma como as comunidades se organizam. Porque fala de uma eficiência para cumprir uma determinada coisa. Como é que eu faço com que essas engrenagens se organizem para poder funcionar? Então, se você tem uma comunidade que tem distribuição de tarefas, mesmo que seja cada pessoa na sua própria tarefa, essa comunidade tem uma tecnologia de fazer com que as coisas funcionem bem. Entende? Então, eu acho que a tecnologia digital, ela é importante, mas quando a gente passa a pensar tecnologia numa forma mais ampla, pensar a comunidade é uma tecnologia. Se é organizada, liderada e funcional. Perfeito, perfeito. Você vê que trabalhar com a turma qualificada é bom porque aprofunda demais até aquilo que a gente quer trazer, por conta do tempo, que às vezes você quer falar mais simplificadamente. Mas é isso aí, Caroline, perfeito. Então, eu vou adiantar aqui o seguinte. A minha geração, eu aprendi de forma linear. A escola era linear, os livros didáticos eram lineares, primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade, quarta unidade. E não se podia inverter essa ordem. Eu tinha que aprender linearmente tudo. E aprendendo uma coisa de cada vez dentro das caixinhas formadas. Essa geração que Mark Prince denominou de nativos digitais já não é mais, ela não aprende mais linearmente. O hipertexto faz com que essa forma de aprendizagem ela seja hipertextual. Ela não é mais linear. E é por isso que os jovens de hoje ele está estudando, mas está com o fone ouvindo a música, ele está digitando, mas está falando, jogando um joguinho ali do Minecraft, que foi uma criança e tal. E está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E aí eu peguei, nesse sentido, o conceito de multitarefa para identificar essa geração. E nós também, por conta das tecnologias digitais, precisamos, de alguma forma, por um dever de ofício, ou por sobrevivência, aprender a fazer isso também, porque as coisas vão se acumulando. E nós chegamos hoje, nós passamos da sociedade do espetáculo, que fez toda aquela revolução na França e fez tantas revoluções no mundo inteiro, inclusive no Brasil, para a sociedade do cansaço. Todos nós hoje estamos numa sociedade que ela está cansada, os horários de trabalho. Por exemplo, eu abri o grupo de vocês e vocês foram lá. Se eu estivesse numa condição normal, de temperatura e pressão, eu teria meus horários ali durante a semana e só iria falar com vocês. Teria uma aula hoje, quarta-feira, presencial, e só iria falar com vocês na outra quarta, presencialmente, e
e lá discutiríamos as nossas dúvidas, nossos problemas. Mas não, com um grupo desse, é sábado, é de noite, é domingo, chega mensagem, vem mensagem, um monte de mensagem, e eu estou criando uma prática de não olhar nada no domingo, pelo menos, mas não tem jeito. Então, nós perdemos agora esse conceito até de tempo de horário. Elmo botou a mão aí no meio. Fala, Elmo. É isso mesmo, senhor. O senhor falou aí da questão linear, né? Sim, sim. E tem esses desafios mesmo, né? É o foco, né? Aquela questão do foco, quando você está lá fazendo várias tarefas e aí compromete aquele foco profundo que você tem que ter naquele momento, e aí você não acaba tendo. É verdade isso. Perfeito. E aí envolve outras coisas, né? A questão da produtividade, a saúde mental da pessoa e tudo isso. Exatamente. Aí chega aqui, esse curso de vocês, está lá a trilha da semana. E calculamos 10 horas. 10 horas foi calculado assim aleatoriamente? Não. 2 horas por dia, dedicação, de segunda a sexta, 2 horas, vai dar 10 horas para fazer aquelas atividades. Algum de nós, sendo sincero, fazer o sincericídio aqui do professor, algum de nós, eu mesmo não consigo, talvez vocês sejam mais capacitados e consigam, de fazer esse cálculozinho de 2 horas para estudar hoje, para estudar amanhã. Eu vou sobrepondo esse curso com as outras atividades que eu tenho. Você que é professora, que é professor, tem aula e tal, depois chega em casa, tem um filho, tem outras atividades. E aí, você tem os seus horários de lazer, tem que ficar com as pessoas de sua família, tem que estar junto, tem que final de semana. E onde é que eu encaixo essas 2 horas nesse tempo todo? Eu tenho que dormir, tenho que tomar banho, tenho que me divertir também. E eu acabo... Tudo está bonito. Aquele livro que botei lá, Êxito, Guia para a Otimização da Rotina de Estudos à Distância. Tem tudo bonitinho ali, né? Mas quando a gente vai para a vida real, para o dia a dia, aí nós vamos nos deparando com uma série de questões e que tem a ver com isso. Aí a pergunta que eu fiz lá, se é uma evolução, e que Maísa perguntou se é no sentido de evolução, que essa palavra não é nem adequada, mas é que eu não achei outra aqui no momento, mas no sentido, eu ganhei alguma coisa com isso? O quanto eu ganhei? Eu avancei ou retrocedi? Essa condição me fez retroceder há milhares e milhares de anos atrás, desde quando nós começamos a surgir como espécie. Primeiro, nós ficávamos escondidos em cavernas, se protegendo e correndo de animais selvagens muito mais rápidos, muito mais fortes, muito mais adaptados. Nós não somos tão rápidos, não somos tão fortes, não conseguimos vencer nenhum desses animais selvagens no corpo a corpo. Primeiro, nós nascemos e somos extremamente dependentes, desde quando nasce, dos pais, dos cuidadores, de quem vai nos cuidar. Porque nascemos sem saber andar, sem saber falar. Se não tiver alguém que faça isso por nós não sobrevivemos no cenário daqueles que estão lá. Que você pegar qualquer outro animal, você pega um filhote de ovelha, já nasce, já anda, já vai se alimentar e tem a sua independência. E assim como todos os outros animais. Nós não. Nós dependemos dos pais e bastante anos. 5 anos, 10 anos, até sermos autônomos, podermos nos proteger, podermos nos garantir a nossa condição de vida. E aí o que é que faz? Aí eu estou falando aqui de tecnologia, não vou falar de filosofia da tecnologia, não vou entrar na questão que a Caroline colocou das tecnologias. Estou colocando no básico. O que foi que nos fez ganhar vantagem ali naquela época? E por que eu digo que nos levaram a isso? Os animais selvagens, eles são multitarefas. Eles, quando estão se alimentando, eles têm que ficar atento para que um predador não venha, para que ele não vire alimento do outro predador. Ele tem que estar atento com sua prole para que proteger a sua prole. E essa condição de multitarefa por sobrevivência faz com que ele não contemple, com que ele não tenha um momento sequer, ele está sempre preparado ou para atacar, ou para fugir, ou para se proteger. E isso causa um estresse danado. Ele não para se alimentar, sentar numa mesa,
sentir o sabor, saborear, escolher um prato que você gosta. Ele não para contemplar um pôr do sol, ele não para pensar em um livro. Não, está o tempo inteiro tendo que estar atentos, ligados e fazendo tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu estou me alimentando, eu tenho que proteger a prole, eu tenho que me proteger do predador. E essa condição que hoje estamos a viver de alguma forma. Isso é que nos causa a sociedade do cansaço. Isso é que causa em nós um mal-estar, né? Que o próprio Freud já falava, um mal-estar da sociedade, e que não conseguimos conviver com isso. E aí, como é que nós passamos por esse tempo todo? Vou fazer aqui uma linha de tempo rápida para chegar aqui nesses fundamentos de hoje digital. E é preciso fazer essa digressão para que possamos entender o hoje, não é? Aí, quando esse grupo de seres humanos estavam ali desprotegidos, escondidos em cavernas, vivendo amedrontados, aí passa a dominar o fogo, descobre que com uma vara, uma pedra lascada, ele pode ampliar seus braços e não chegar muito próximo e caçar, e quando ele caça em grupo, ele tem maior êxito, ele vai deixando de ser só coletor de sementes, tanto que os nossos molares aqui era justamente para quebrar aquelas sementes duras e se alimentar. Diminuímos o estômago para aumentar o cérebro, porque na natureza nada é de graça, né? Caroline, ligou de novo o negócio dela aí. Caroline Maria, desligue isso, por favor. Não, não tô ligado, não. É porque o dela tá invertido. É só você olhar, Caroline. Se seu nome estiver aparecendo ali em cima, é porque tá ligado. Ele tá marcando vermelho, mas tá ligado. Isso. Nossa, não sabia. Tem que ter um Eric Vinícius aqui, graças a Deus, para contribuir com as nossas. Viva! Então é isso. Mas tudo bem, tranquilo, Carolina. Fique em paz. Não tem problema nenhum. Eu vou tentar desligar aqui. Viu? Não, tranquilo, faça. Não tem problema, não. Então, quando ele descobre isso, continua nômade, mas continua mais eficiente nas caçadas que era ineficiente, passa a se alimentar com proteína animal, aumenta cérebro. E essa é a primeira tecnologia, que podemos chamar de ferramenta. Quando é que eu posso chamar uma tecnologia de ferramenta? Quando ela amplia os meus sentidos, quando ela amplia a minha força. E aí vivemos milhares de anos como nômades, indo para os locais onde havia possibilidades de sobrevivência com alimento, proteção, enfim, tudo. Mas temos a nossa primeira revolução. Qual é a nossa primeira revolução? Que mudou, assim, totalmente a humanidade e as relações. A Revolução Francesa Industrial, né? Não. A primeira revolução é a revolução agrícola. É quando o ser humano fixa na terra, deixa de ser nômade e passa a domesticar animais, eles não precisam mais caçar, passam a cultivar a terra, não precisa mais ficar andando coletando, quando tem um conceito de propriedade. E aí as tecnologias criam o arado, uma ferramenta, uma enxada, tudo que vai potencializar os sentidos dos seres humanos. E passamos milhares de anos assim. Aí fomos criando civilizações como Sumério, egípcias, né? Chegamos à Idade Média, ao sistema feudal, a impérios, a principados, a reinados. Elmo levantou a mão. Pode falar, Elmo. Ô, professor, mas essas ferramentas tecnológicas que o homem criou durante essa fase antropológica, foi por conta do próprio da evolução do conhecimento humano sobre essas, digamos, esses subprodutos, ou porque foi por acaso mesmo? Não, nada é por acaso. Entendeu? Foi bom a pergunta, Elmo. Muito boa. Eu vou dar uma parte aqui, só para responder a você. Como é que vocês pensam que começou a educação? O que é que estamos fazendo hoje aqui? Imagine como... Conhecimento, sim, né? Repassando conhecimento. Exatamente. Imagine como era que começou isso lá. Já na nossa condição de nômades ainda, que dominava o fogo. Como é que eles passavam esse conhecimento tecnológico para as novas gerações, para que as novas gerações aprendessem e fossem aperfeiçoando?
Aí tem as através observações, né? da oralidade, né? A observação, Os ancestrais, eles contavam histórias, né? Passavam as informações. Exatamente. No fogo ali, ficavam ao redor, os mais velhos iam através da prática também. Na prática, ia levando os que já estavam. É um processo empírico aí, na verdade, é tudo por observação e oralidade. O que a Ayla falou aí, oralidade. Essa é a primeira sala de aula. E não muda muito de hoje. O que é que estamos fazendo aqui? Vocês estão aí, imagine se vocês estão aqui, vocês estão em vários lugares, Espírito Santo, Feira, Alagoas, vários lugares, estamos aqui, mas estamos fazendo basicamente aquilo que nós começamos a fazer lá. Só que evoluímos bastante, crescemos e desenvolvemos bastante. Então, a partir dessa lógica aí, Elmo, de que esse conhecimento, o que eu estou falando aqui hoje, eu não estou falando por mim, eu falo sobre os ombros de todos os homens, todas as mulheres que descobriram, que inventaram, toda a humanidade, esse conhecimento que está todo atrás, o que estamos falando aqui, o que vocês também trazem de conhecimento, é o somatório de toda essa construção. Então, quando chegamos nessa primeira revolução, pegamos lá os impérios, as guerras, os reinados e tudo, mas continuávamos ainda sob o efeito dessa primeira revolução, a Revolução Agrícola. E aí entra, não sei se foi Iago que falou, sobre a Revolução Industrial. Foi Iago? Acho que foi Iago. Alguém daqui me falou. Foi tu não, né, Iago? Pronto. Fui eu, Wagner. Wagner, isso, Wagner. Agora chega. Essa segunda revolução, que chama-se a Revolução Industrial, é a segunda que realmente transforma a sociedade novamente. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos o artesão. O artesão, ele fazia o seu produto. Se ele fazia o sapato, ele fazia o sapato do início ao fim. Ele sabia fazer o sapato. Quando chega a Revolução Industrial, esse artesão deixa de ser um artesão e vai ser um operário. E esse operário, ele não vai saber mais fazer um sapato. Ele vai para a fábrica, ou ele vai colar o solado, ou ele vai colar uma coisa, ou o outro vai fazer uma coisa, que é aquela produção em série. E isso transforma novamente todas as relações sociais, as relações de trabalho, causam uma série de consequências, não é? Enfim, para todos nós. Mas tudo isso ainda continua sendo ferramenta. Toda essa tecnologia, as máquinas de TA, se eu pegar aqui um microscópio, o que é um microscópio? É uma ferramenta que amplia a minha visão, aonde eu consigo ver aquilo que eu não consigo ver a olho nu. Então, tudo isso ainda é ferramenta. E nessa segunda revolução, onde dá a base a nossa escola, a escola que todos nós hoje trabalhamos. Essa escola que eu trabalhei lá, que vocês trabalham, a universidade do ensino fundamental, do ensino médio, essa escola surge, que antes não tinha essa escola nessa estrutura. Surge nessa estrutura da Revolução Industrial, imitando o processo de produção. Tanto que ela é feita em série, né? A primeira série, a segunda série, porque o sapato é feito em série, porque a televisão é feita em série, porque o carro que a gente utiliza é feito em série. Elmo levantou a mão de novo. Pode falar, Elmo. Eu entendi agora mais ou menos, mas é o seguinte, quando você fala em revolução, você fala como como se você estivesse mudando de forma abrupta, né? Essa forma digamos, vamos botar aqui o exemplo do trabalho, que é aquele trabalho repetitivo. Às vezes você não vê uma evolução nesse sentido. Mas, assim, se for pegar essa forma de artesanal do próprio artesão e comparar com o operador, né, que opera uma máquina numa indústria, o que fez ali ele, de fato, evoluir naquele momento? O que foi que fez ele evoluir? Ele teve que se adequar por conta da modernidade, do avanço? Ou se é porque ele não teve outra opção, porque a forma que ele tinha de ganho era menos lucrativa do que aquela forma mais em lote, né? Em grande escala. Exato, exato.
é uma mudança do comportamento do ser humano. Ele teve o trabalho... Sabe o que aconteceu na Europa? Ficava... Por isso que Karl Marx... Porque eu entendi, quando a gente fala em revolução, pode confundir com a Revolução Bolchevique, a Revolução Francesa, e não é isso. Estou falando de uma revolução estrutural, social, de sociedade, de comportamento, de relações, de trabalho, de tudo. Quando ocorre esse fato da Revolução Industrial, o artesão, eles saíam em bandos pelas ruas da Europa sem ter o que fazer, porque as fábricas fabricavam o produto que saía muito mais barato do que o que eles poderiam fabricar, e eles ficaram sem nada, ficaram vagando. É nessa mesma época que o Karl Marx vai escrever o Capital com Engels e tal. Mas você fala a questão do tempo, porque assim, você fala que eles vagavam sem ter... uma forma de dizer, certo? Esse grupo... Porque pela observação que eles tinham outras demandas, talvez... Não, né? Esse grupo de trabalho ficou sem trabalho, porque ficou sem... Para eu fabricar o sapato, eu preciso que você venha até a mim contratar um serviço. Quando eu não vou mais até você, porque eu compro lá na loja fabricada na indústria, você vai fazer o quê? Vai correr atrás de mim para que eu faça? Não faz. Luiz Sampaio levantou a mão. Estou ouvindo, não. Agora parece que vou ouvir. Ainda não estou ouvindo. Agora... Vale. Está mutado o seu microfone, Luiz. Deixa eu ver agora. E agora? Beleza. Não muito distante da nossa realidade, há 20 anos atrás, eu trabalhei em Salvador, no Pelourinho, chamado Tabuão. O nome do lugar, Tabuão. Sim. E a gente confeccionava os sapatos à mão. Era na mão. A faquinha amolada, pegava o couro, cortava e fazia o sapato. Um tempo eu saí, me enveredei pela música e tive que ficar viajando com a banda. Ficava viajando com o Lodum subindo e descendo. Quando eu retornei, eu disse, não quero, vou voltar para minha profissão. E voltei e encontrei um monte de máquinas e eu não sabia para que canto ia. Então, a evolução chegou e eu não consegui acompanhar. E tive que ficar para trás e disse, vou largar isso aqui, porque aqui não cabe mais. E tive que sair. Então, um sapato que eu fazia em 3, 4 dias, a máquina fazia milhares em uma semana. Eu não ia ter como acompanhar a mão. Entendi. E foi boa a tua intervenção, porque essas coisas, eu estou falando aqui, eu estou tentando condensar o máximo para a gente terminar num tempo legal, mas isso não acontece de um dia para o outro, aconteceu, não, isso acontece e vai passando. Bom, essa formação de artesão, eu uso terno de alfaiataria. Eu gosto, fica bem, eu tenho 1,90 m, quando eu vou comprar um terno pronto, o braço fica curto, a manga fica curta, não fica uma coisa, parece que o defunto era outro. Então, o terno de alfaiataria é caro, é o que me serve. Então, essas histórias eu estou botando aqui para a gente marcar esses tempos, essas revoluções que aconteceram, porque elas transformaram. Se as mulheres não sabem, mas na primeira revolução, a Revolução Agrícola, foi quando as mulheres passaram a menstruar. Por quê? As pessoas não menstruavam antes. Não, porque antes, nômade, engravidava, passava os meses, tal, quando já paria, já engravidava novamente, e era assim, não tinha nem tempo. Quando o homem fixa, vai e vira, não é, o agricultor, e que o sexo não é mais só para reprodução, o sexo também é para prazer. Então, as pessoas não precisavam ter tantos filhos, não precisava todo ano estar ali, ter filhos. E aí é que passa isso. Pode você ver, até esse detalhe muda numa revolução. E as tecnologias estão envolvidas nisso. E não esqueça que eu estou sempre falando que tudo isso eu estou chamando de ferramenta. Porque eu vou chegar num momento que eu vou desistir de falar ferramenta. E vou explicar por quê. Com a Revolução Industrial, a nossa escola é uma reprodução da Revolução Industrial.
porque a indústria não precisava, aí entra o que o Luiz falou e o que o Elmer falou também, não precisava mais de um ser humano, um operário, que compreendesse o processo todo do manufaturado, do produto. Ele precisava de alguém que aprendesse ainda aquela máquina lá que você fotou, lá do Olodum. Um que apertava o parafuso, o outro que fazia isso, ele aprendia e só fazia aquilo. Tanto que Charlie Chaplin eternizou isso com o filme Os Tempos Modernos. Né? Ele eterniza ali. E a escola, então, agora, ela não precisava mais preparar um cidadão que pense, que vai contemplar, que vai filosofar. Ela precisa preparar um operário para fazer um serviço que não tem nenhum ganho intelectual. E essa foi a escola que nós estudamos, essa é a escola que nós trabalhamos, e essa é a escola que está aí posto. Mas temos uma terceira onda, uma terceira revolução, que é a chamada a revolução tecnológica, ou a revolução da sociedade tecnológica, ou a revolução da sociedade informacional, enfim. É esse tempo de agora que estamos vivendo. E que ele começa praticamente ali na Segunda Guerra Mundial, com os primeiros computadores ali, o UNIVAC, o ENIAC, e começa, ali já começa a estar, a própria inteligência artificial já começa ali. O que é um computador? É uma máquina que armazena dados. A nossa época de agora, ela nunca produziu tanta informação, tanto conhecimento, tanta tecnologia. Mas até então, uma máquina de armazenar dados, uma informática que nos dá uma informação automática, ela, por si só, ainda continua sendo uma ferramenta. E aí agora vamos entrar nos fundamentos da educação digital. Com o advento das redes sociais, do ciberespaço e a potencialização disto no mundo, transformou novamente as nossas formas de relações sociais, transformou as nossas formas de trabalho, transformou o nosso comportamento. Até então, as outras tecnologias, elas potencializavam as minhas, né, a voz, o olho, os braços, ela potencializava isso, e era uma ferramenta que ampliava a minha força, ampliava a minha visão, ampliava a minha audição, e eu manipulava elas, e elas não me manipulavam. Mas agora, principalmente com o ciberespaço, as redes sociais, e com o advento da inteligência artificial, que tem, principalmente a inteligência artificial generativa, ela agora potencializa tudo. Eu posso manipular, mas ela também me manipula. Ela manipula a minha mente. Ela manipula meu comportamento. E aí, ela não é mais uma ferramenta. Ela passa a ser um novo logos. E nós estamos no meio dessa revolução. Agora, as questões dos robôs, a Amazon demitiu 700 empregados lá nos Estados Unidos e substituiu tudo por robôs. E já existe uma grande preocupação das grandes corporações, dos governos mais fortes. Agora, o que fazer com esse grupo? Olha os novos, o artesão novo desse momento. O que fazer com esse grupo de pessoas que não serão, como Zygmunt Bauman falava, serão os desencaixados, né? Eles não conseguirão mais se reencaixar no processo produtivo, eles serão substituídos porque os robôs serão mais eficientes, errarão menos, terão menos prejuízo. E todos esses bilionários dessas grandes corporações estão pensando nisso. Até 2050, 1/3 da população humana estará nessa condição. Eles já... Elmo levantou a mão de novo. Fala, Elmo. Eu entendi essa linha de pensamento do professor, mas é porque, assim, nessa questão da Amazon, eu estava tendo um artigo referente à questão da demissão, né? Aí tem que estar a limitação e os desafios para essas multitarefas em relação à evolução de algumas empresas referente a essa prosperidade tecnológica, digamos, dessas empresas, né? E aí que está um ponto que não existe para esses tipos de
quando tem essa demissão em massa? É a questão de políticas públicas que envolve, por exemplo, você tem, por um lado, a demissão de várias pessoas, mas a efetivação de máquinas. Mas para quem vai cuidar dessas máquinas também, né? Quem é que vai dar manutenção nessas máquinas? Quem é que vai aplicar a atualização nessas máquinas? E aí não tem essa política para que essas pessoas possam ser viabilizadas para que façam, trabalhem na relação de manutenção desses próprios robôs, né? Ou sejam reaproveitados. Aí eu vejo como um desafio muito grande para essa questão da adaptação, né, ao progresso tecnológico. Isso. Lorival levantou a mão aí também, não sei se ele quer falar. Não se pensa em momento nenhum em requalificar essas pessoas. Quem vai fazer a própria manutenção é outra máquina. Não tem como correr. Exato. Aí vai dar um círculo, quem vai fazer da máquina e da máquina. Tem um ponto que... Vê vocês complicando as coisas. Ele tem que simplificar. Gente, vamos simplificar. Esses problemas todos irão existir, certo? Mas eu estou falando de uma forma bem general, né? Generalista, para pensarmos isso. É um problema, por exemplo, vai ter trabalhos manuais. José Vinícius levantou a mão, depois baixou ali. Terão alguns trabalhos, mas olha, somos 8 bilhões de seres humanos que têm que se alimentar todo dia e a tendência é aumentar esse número. Quando você fala em 1/3, você está falando de 2 bilhões de pessoas. Ou 3 bilhões, 2 bilhões e pouco. Né? E aí, você está falando de muita gente. Os governos já estão pensando nisso. Eles estão pensando em cobrar um imposto das indústrias que colocam as máquinas para dar um subsídio, uma subsistência, como tipo Bolsa Família, essas coisas, com os impostos, para pagar para essas pessoas que não têm mais condições de se reencaixar. Mas isso, eu estou falando aqui, porque nós estamos vivendo, essa é a terceira revolução que a humanidade está vivendo, que vai se transformar. Por isso que esse conceito aqui de fundamentos da educação digital, ele precisa ser entendido nesse sentido. Nós estamos falando de uma educação digital, os fundamentos. Eu preciso rever todas as minhas concepções de educação para que eu consiga entender esse processo do digital na formação dessas novas gerações. E é esse o desafio que todos nós teremos agora. Porque essas novas gerações, elas não irão nem se aposentar. Elas não irão, muitas não conseguirão. Então, elas precisarão ser formadas como cidadãos, cidadãs, que se integrem neste novo contexto da sociedade. Hoje, eu tenho um aluno lá de graduação, que eu tive no semestre passado, um menino jovem, lá em Cruz das Almas, e que ele trabalha, ele ganha até um bom dinheiro, muito mais do que nós, professores, trabalhando para uma empresa no Japão, lá em Cruz das Almas. E ele é craque na tecnologia, ele faz lá uns produtos, ele tem uns conteúdos que ele cria. E trabalha assim. Então, tem muita coisa acontecendo que eu particularmente, não sei vocês, mas eu não consigo dar conta de tudo. Primeiro porque a nossa formação básica ela é tão forte que você tende a negar muita coisa. Então, eu tenho que ter uma cabeça muito aberta para rever os conceitos, entender o novo momento, e para que eu seja professor, para que eu seja professora, efetivamente nesse novo cenário mundial, eu preciso entender isso. Olha o que está acontecendo no mundo e que as pessoas estão alheias. Hoje é uma preocupação de todos os sistemas de governo regulamentar as redes sociais, conseguir alguma forma de controle sobre sobre os usuários. Aí você pergunta por que essa coisa está tão forte agora, está tão medo. Você está vendo a briga aí do Elon Musk com o Alexandre, essas big techs brigando. E o que é isto? Tecnologia de novo. As mídias tradicionais eram uma tecnologia que era assim, todos. O rádio estava ali, o rádio falava e eu escutava.
A televisão estava ali, a televisão falava e mostrava as imagens, e eu via e escutava. Mas eu não interagia. Eu só consumia. É como se eu fosse uma cabeça vazia e que as informações fossem construindo. E aquelas informações eram a verdade. Se a televisão falou lá, um repórter há 20 anos atrás, 30 anos atrás, falasse uma coisa, eu disse, não, mas a televisão falou. Ou estava escrito, as pessoas tinham como verdade absoluta. O que aconteceu agora? A comunicação, ela agora é de mão dupla. Tanto uma grande como a Globo pode mandar a notícia, como eu também posso. Então, o controle foi perdido por quem nos controla. E agora estão buscando isso. O que é isso? A revolução, de novo, tecnológica e digital. E agora temos o plus, né, da inteligência artificial, que ela agora conseguiu as condições de hardware e de software para fazer, criar coisas. A generativa cria já. Você pede lá, ela cria um livro, cria um texto, cria um TCC, cria qualquer coisa. Cria um artigo, é você saber perguntar. E aí nós estamos de novo. Ayala levantou a mão, Ayala. Vindo? Pronto, eu liguei. Só para contribuir com as suas falas, que estão sendo excepcionais, muita informação, né? A tecnologia, ela agrega e muito, mas ela também tira um pouco do nosso ócio criativo. Eu trabalho como analista de RH e eu tenho assistentes, e a onda agora dela, se é para a gente disseminar um comunicado, vamos para o GPchat, vamos procurar a informação no GPchat, dá uma frase, uma palavra, e isso eu visualizo como um empobrecimento no diálogo, no ócio criativo. Pode dar uma noção. Eu acredito que a tecnologia ela vem a nos auxiliar, vem a nos fornecer as ferramentas múltiplas, mas eu também, enquanto ser humano, eu preciso utilizar meu ócio criativo, sabe? E não é que eu sou contra, tá? De forma alguma, a tecnologia ela me ajuda e ela é necessária. Eu não posso ser uma analfabeta digital. Eu preciso fazer o uso dessas ferramentas a meu favor. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso ter um cuidado para que ela não tire a minha identidade, ela não desfigure a minha possibilidade de ser criativa, ela não venha trazer de mim, eu preciso continuar extraindo de mim o meu melhor. Era só isso. Perfeito, entendi. Tem várias mãos ali, Eric e tal, mas eu só responder aqui rapidinho a você. O ócio criativo, até morreu ele, né? O Domênico De Masi, morreu no ano passado e tal. Isso é o que eu estava a dizer, que o que a multitarefa, nesse sentido que eu criei de multitarefa aqui para fazer essa alegoria para vocês, é o que tira. Quando você está fazendo tanta coisa, você não tem esse tempo da criação do ócio. Esse é um ponto. A outra questão, que aí você falou ferramenta, eu estou dizendo, agora já não é mais ferramenta. Quando o chat GPT, não sei o que você colocou aí, inteligência artificial, uma inteligência generativa, está criando, e eu estou colocando lá, estou fazendo, tanto eu estou manipulando a máquina, a tecnologia, como a tecnologia está me manipulando. E isso, olhe para você ter uma ideia, isso Friedrich Nietzsche falou quando ele conheceu a máquina de escrever. Nietzsche disse, quando ele datilografou ali, que eu tenho até uma máquina de escrever aqui, que foi da minha faculdade. Quando eu estudei, não tinha notebook. A máquina de escrever era a coisa mais chique, está aqui atrás. Até aquela pequenininha, entrava na universidade lá na década de 80, me achando o máximo, para digitar. Aí ele fala, na hora que imprimiu no papel aquela letra, ele fala, agora que eu estou manipulando a máquina, a impressão manipula a minha mente. E quando isso acontece, deixa de ser ferramenta. É algo a mais do que ferramenta. Isso é uma constatação. Mas vou ouvir o Eric aqui, Thiago, que levantaram a mão. Então, já pegando a emenda dessa fala sua, eu gostei de um curso curto que eu vi
sobre as tecnologias da educação, e ele traz essa reflexão trazendo o lado antigo. Antigamente era oralidade. Quando começou a ser escrito, houve questionamento se isso não roubaria a habilidade do ser humano. Quando começou a publicação de livro, um outro questionamento. O meu livro vai lá e eles vão criticar e eu não vou estar lá para me defender. Então, eu acredito que a cada nova revolução, o ser humano abdica de uma habilidade para conseguir alcançar uma outra. Por exemplo, com as IAs, agora eu não tenho que ficar aprendendo a escrever isso, escrever aquilo, eu tenho que aprender a pedir, porque se eu pedir errado, ela não vai conseguir fazer. Na matemática, por exemplo, os meus pais estudaram a tabuada. Hoje em dia não faz tanto sentido você focar tanto na tabuada, porque se não usa, você tem calculador em todo canto. Então você precisa entender os conceitos e aprender conceitos mais elaborados da matemática. A tabuada em si, hoje em dia, não é tão necessária. Então é uma habilidade que se perde em prol de uma nova habilidade adquirida, mais condizente com as realidades atuais. Entendi. Eu vou deixar o Tiago daqui a pouco, mas eu vou só responder, Érica, aqui rapidinho. Engraçado, eu tenho um livro aqui, Onde Aprendi Matemática. Esse livro é de 1938. Foi do meu avô, passou para o meu pai, meu irmão. Está aqui atrás. Eu não vou procurar agora para não atrasar. Que tinha a prova, tirar a prova da conta de somar. Quando eu estava estudando a quinta série, que fui tirar a prova da conta de somar no quadro, a minha professora, não esqueço disso nunca, disse que estava errado. Eu falei, não, e está certo. Só que ninguém sabe hoje mais tirar a prova da conta de somar. E aí, Eric, eu tenho um sobrinho agora com 12 anos, e aí ele não sabe a multiplicação de cor e tal. Está aprendendo essa tabuada que você fala. Tem a calculadora? Tem. Eu sei, alguma coisa usa a calculadora, mas eu preciso saber. E aí eu tenho um desespero enorme, uma fobia. Eu fico imaginando, eu tenho aqui 4 celulares. Eu imagino se eu estiver em um local e perder isso, perder tudo, e precisar ligar para uma pessoa para vir me ajudar. Aí chega ali, vou usar a Luiz aqui como um exemplo. Luiz, liga para a minha ex-mulher, liga para o meu irmão, que eu estou perdido aqui. Qual é o número? Eu não sei. Eu estou sem saber o meu, porque está tudo aqui. Antes eu sabia os números de telefone das casas todas. Então, quando aí é interessante, foi boa a tua intervenção, pelo seguinte, o meu cérebro, a minha memória, eu estou colocando neste lugar, neste ciberespaço, neste universo, nesta máquina. E quando eu abdico desta condição, eu já estou em simbiose com a máquina. Eu sou dependente para lembrar um número de celular. Se eu perder isso, eu faço o quê, meu Deus? Não sei. Não é? É um desespero, porque está tudo ali. Imagine. Aí eu tenho um outro sobrinho, um menor, estudo anda tudo desde pequeno. E ele era muito inteligente, muito focado nas coisas. Sabe, daqueles que é inteligentíssimo. Mas eu já estou percebendo que ele está perdendo essa condição, que era nato, era natural nele. Mas ele já está perdendo. E isso tudo eu fico observando. Aí você fala, mas está observando os meninos, um sobrinho, uma criança. Mas Jean Piaget construiu toda a teoria, né, de Piaget olhando os filhos, né, na praia, vendo lá as conchas e tal. Um biólogo. Vygotsky da mesma forma. O interacionismo, o Paulo Freire, tudo isso que fundamenta a educação, tá aí, é válido, mas eu estou trazendo também esse outro lado que eu preciso conhecer isso. Eric falou que basta perguntar, uma habilidade, saber perguntar. Mas eu já utilizei e utilizo, porque esse dia eu utilizei para fazer uma peça da maçonaria. Mas aí ele já traz, adiantou meu texto, eu precisava com rapidez, era para uma quinta-feira à noite, eu ia apresentar. Aí trouxe, mas ali, como eu conhecia toda a fundamentação do grau, eu sabia o que estava de errado, o que não estava, eu tive que aí eu reajustei. Agilizou demais o meu trabalho, agilizou. Mas se eu não tivesse o conhecimento prévio, se eu não tivesse o domínio do assunto, eu iria passar uma vergonha enorme, porque eu iria levar informações, às vezes, contraditórias, informações incorretas.
Então, eu não posso acreditar em tudo, eu preciso ter um conhecimento anterior para utilizar aquelas ferramentas. Porque se eu não pensar assim, eu ia viajar, eu vou de Cruz das Almas para Salvador. Ah, não vou de carro, não, vou a pé. Ah, eu vou de carro por quê? Porque o carro adianta o tempo, eu chego em menos tempo. Se eu for a pé, eu vou levar um dia ou dois, sei lá, se chegar, né? Então é isso, ela me utiliza, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um conhecimento daquilo. Eu não posso não aprender. De carro a pé precisa saber o caminho. Eu não posso não saber a tabuada porque tem uma calculadora. Quando eu faço lá um cálculo na calculadora, dá um cálculo exorbitante, lá um cálculo fora do normal, como eu não sei, eu acho que aquilo é o certo. Agora tem um vídeo, professor, que eu vi de um garoto que ele era... Acho que tem um outro aí que levou com a mão, foi Tiago, né? Tiago estava na fila, depois Ayla. Eu cortei Tiago. Foi Tiago? Alô? Oi, professor. Eu acho que ia pular quase que eu ia falar. Sim. Eu tenho um desconforto, na verdade, com essa perspectiva de encarar as tecnologias como uma coisa apocalíptica ou que a gente vai levar com uma perspectiva muito tecnocêntrica, pensando até no próprio panorama que você trouxe, né? Nós estamos cercados de artefatos desde sempre. A gente usa prótese, a gente usa óculos, a gente usa faca para cortar as coisas. Passamos, sei lá, pelos palimpsestos, pelas máquinas de datilografar, pela escrita em pedra. Concordo que a gente precisa, de alguma maneira, me incomoda especialmente porque a gente está numa especialização que está voltada para a educação digital, né? Eu não posso, eu vou chegar na sala de aula hoje, ainda que eu diga não use ChatGPT, o aluno vai usar, e vai usar todos, não só o ChatGPT, mas o Gemini, vai usar o da Amazon, da Meta. Talvez a competência, não vou nem dizer no plural, né, que eu preciso desenvolver, construir esse letramento entre as pessoas que vão estar comigo, né, de que para além de entregar na mão da máquina toda a feitura, até porque eu não acredito que só a máquina vai fazer, tudo ali, a gente está no entrelace, né, a pessoa faz, a máquina faz fazer, né, a gente acredita nessa perspectiva até do neomaterialismo, então me incomoda um pouco quando a gente vai pensar sempre assim, a gente está perdendo nossa criatividade, será? Até porque eu acho que a inteligência artificial, ela não é nem artificial, nem inteligente, porque ela depende do nosso prompt, entende? Então, a gente, em outros momentos que a gente se viu limitado ou ameaçado por tecnologias, o ser humano foi lá e revidou. E eu acho que a gente pode ainda provar, não que a gente vai brigar com as máquinas, mostrar que somos mais inteligentes, mas aprender com outro panorama, já que a gente está falando de revolução, de um outro momento, e não simplesmente entregar, dizer, o mundo acabou agora porque tem Facebook, tem Instagram. Não. Eu entendi o que você quis dizer. E já peço desculpa se o que eu falei deu essa impressão, mas não é isso. Tanto é que eu acabei de dizer aqui que eu utilizo o ChatGPT, utilizo o Gemini, utilizo todos. E estou agora querendo utilizar, vou ver se até faço isso com vocês, que eu estou querendo com a IA de vídeo. Eu quero me gravar e depois gravar uma videoaula pela IA para mostrar a vocês, mas eu tenho que aprender isso aqui, fazer e ter o tempo para fazer. Aí vem a multitarefa, que é muita coisa, é loucura. Então, Tiago, eu não quero ser apologético e nem também catastrófico, porque nós estamos vivendo isso. O que eu quero dizer com isso aqui, Tiago, precisamos conhecer todas as condições que são dadas, principalmente porque nós somos responsáveis por outros. A grande diferença da nossa profissão de professor é que nós não produzimos um produto. Nós formamos pessoas, cidadãos, que irão viver sua vida. Eu, com 30 e tantos anos de sala de aula, eu só vejo os resultados quando eu encontro um aluno ou outro que mudou, que me encontra, que apresenta os filhos, que fala que foi meu professor e tal. Eu passei... Aí você vê o quanto você foi importante e definitivo naquela vida, e quanto ela cresceu e produziu. E isso é importante.
se eu fosse fabricar uma caneta, se eu fosse fabricar um macarrão, isso é um produto, você fabrica e está lá. Mas nós não fabricamos, nós vamos formar pessoas. E é uma responsabilidade enorme. E quando precisamos entender essa revolução, por isso que eu fiz toda essa digressão e fiz essa linha, para entender o momento de agora. Nós não chegamos aqui, passe mágica, abracadabra, e chegou. Não. E foi assim, a Gutenberg, como falou lá com a impressão, mudou toda a história ali. E quando imprimiu a Bíblia, quando o conhecimento que eram os copistas que fazia, que aquele conhecimento fechado, que tinha até veneno, que o filme lá, O Nome da Rosa, coloca, que as pessoas que iam olhar ali, que não tinham conhecimento, passava e morria envenenado, para dominar aquele conhecimento. Quando Gutenberg, com a prensa, vem e traz aquilo, transforma tudo. O conhecimento passa a ser mais socializados. Não era só aqueles monges das igrejas que dominavam. E tudo isso vai agregando. O que é nosso dever de ofício é conhecer tudo isso e agora saber desses fundamentos da educação digital. O que é que eu vou fazer? Essa é a primeira. Me deram esse desafio de pegar uma turma como a de vocês, que não é fácil, pessoas altamente qualificadas, profissionais que já têm uma história de vida aí muito grande de todo o país, e trazer aqui, eu falo, não me dê isso não, eu não queria, mas eu fiquei com vocês. Aristão é meu amigo, somos amigos há muito tempo, falei, tá bom, então fiquei com vocês. Justamente por isso, porque a partir desse momento, saber de onde estamos, é que vamos aí começar a discutir a parte epistemológica, não é? A ver o que é que fundamenta, o que é fundante na nossa construção dessa educação digital. Mas, para isso, eu preciso saber o que é que vem, o que é que espera essa nova geração. Essa é a minha formação. Eu estou aqui trabalhando com jovens lá de 20 anos que entrou na universidade. Eu falo direto para eles. Eles já saem obsoletos. Eles fazem um curso de 4 anos, 5 anos, e saem obsoletos, porque os professores, meus colegas, a maioria lá da academia, ela é muito retrógrada e fecha. A educação à distância para colocar dentro do UFRB foi muito difícil. Muito difícil. Porque nega tudo isso. A academia nega tudo isso. Porque elas querem e que seja da forma que o domínio está na minha mão. Antigamente, a diferença do aluno para o professor era que o professor chegou ao livro primeiro. A biblioteca aqui, eu cheguei do livro primeiro. Quando o aluno chegasse naquele livro que foi a minha fonte, estava igual. Agora, nem isso o professor tem mais, porque a informação, o aluno, o estudante, ele pode pegar a informação até muito mais atualizada do que a minha na sala de aula. Então, o meu papel começa a se transformar. Isso tudo é educação digital. É um desafio, né, professor? Desafio, e é grande. Nós estamos num momento de um desafio grande. E entender isso, por isso que eu fiz questão de fazer toda essa... Gastei um tempo aqui, mas eu ia fazer a apresentação com a Ubíqua, mas eu deixo para depois. A partir do momento, vamos pensar sobre isso. De agora em diante, aí na outra semana vamos ter as atividades, eu vou abrir um fórum, os tutores devem estar lá para coordenar a interação, e aí, esse mês de setembro, que só vai ser só esse mês, não fiquem ansiosos, eu não me preocupo com nota, não me preocupo com nada disso, eu me preocupo com o processo, até porque nós estamos aqui compartilhando conhecimento, vocês têm muito a trazer também, muito a nos ofertar, contribuir com o grupo, né? Cada um tem, a Ayala tem uma visão, Luiz outra, a Elmo e tal, e vai trazendo, e isso vai contribuindo. Então, essa é a minha expectativa. Não só de ensinar, mas de aprender com o grupo, de aprender com vocês, de aprender juntos, de trazer. Tanto que eu falei logo no início, eu falei, isso é o que eu penso. Eu fiz essa linha de tempo aqui muito rapidamente e de forma crassa, porque é o que eu penso. Falei, isso eu penso sim, eu não li nenhum lugar específico isso para trazer.
Essa é a minha visão. É como eu estou vendo agora. Pode ser que em outubro mude essa visão, porque tem um novo elemento que vai fazer isso. Mas neste momento é como eu estou enxergando. Não, é verdade, vocês podem pensar de outras formas, pode trazer outros elementos e que, fazendo sentido, eu vou agregar da melhor forma possível. Então essa é a nova educação. Precisamos de novas educações. Precisamos não dar mais para repetir o modelo da Revolução Industrial. Porque até o modelo de produção hoje, nas indústrias, no comércio, em tudo, já mudou. Aquele modelo de lá já não se pratica mais. E as tecnologias elas mudaram tanto de tudo. Na medicina, já se faz uma cirurgia na medicina à distância. Mas a educação ela insiste em não pensar nisso e ver as possibilidades que isso nos traz. Tem os obstáculos? Tem. Tem as dificuldades? Tem. Tem a transição, e toda transição, toda mudança, ela não é fácil. Tente mudar um hábito seu. O que muda um curso, por exemplo, medicina em EAD, né? É o que poderia ter, né? Poderia. Porque não é EAD. A tendência, com essa educação ubíqua, a tendência é o híbrido. O ensino híbrido vai ser o que vai... As estruturas físicas das universidades serão cada vez usadas apenas para questões mais práticas, para as questões objetivas. Muita coisa que é teórica, ela pode ser feita e vai ser feita de forma à distância, em home office. Trabalhos já se fazem assim, home office. Se nós não tivéssemos essa estrutura aqui, como é que eu estaria falando com Fernando do Espírito Santo, o menino lá de Alagoas, de Feira? De onde? Era impossível nos encontrarmos. Primeiro, seria um custo alto e não faria sentido. Então, nós estamos chegando aqui, já passou do horário. Eu deixo para outra semana, eu quero que vocês... Eu vou encerrar aqui, para não... Assim, eu só gosto até 1h30, no máximo 2 horas. E já é muito. Não ia ser até 6 da manhã? Não é bem você. A Yala continua com a mão levantada. Professor, E Luiz... Eu queria só fazer uma colocação interessante. Eu estou aqui em um estúdio. Minha ferramenta de trabalho. Mas quando eu comecei, era na fita cassete. E a gente não tinha todo esse maquinário que eu tenho aqui hoje. Eu tinha que gravar e se errasse, voltava a fita para voltar de novo a fazer a vinheta ou a propaganda. Mas antes da fita, se comunicavam com um pombo. Pegava o pombinho, amarrava e se comunicava. Hoje eu falo daqui e na Itália, nos Estados Unidos, se escuta. E liga para mim e vai interagir comigo. Creio que a educação está se voltando para preparar professores para o mundo que está já inserido na nossa vida. Perfeito. Mas que se não tiver esse mecanismo todo que eu estou vendo aqui, pode não funcionar, porque o mundo ele está se modernizando e a gente sabe que tem pessoas dentro da escola que ainda não têm acesso a tanta informação digital, e quando ele sair da escola, se formou tal, e depois? Aí ele vai encontrar lá um CPU imenso, vai encontrar um processador imenso, e ele vai fazer o que com isso? Porque está se encaminhando para uma educação à distância. Minha mãe dizia que não se amamenta um filho à distância, mas hoje a gente vai ter que fazer isso. Não tem problema. Não precisamos chegar a tal ponto, mas o híbrido é o caminho. O híbrido é o caminho. Existem coisas que é impossível à distância. Tem que estar prática, tem que estar lá.
está fazendo. Elmo falou da medicina. Tem práticas na medicina que para o médico ir aprender e a fazer aquilo, ele vai precisar de estar numa prática. Mas tem coisas que são teóricas que ele não precisa fazer o deslocamento. Então, a convergência para o híbrido, para uma educação online, é o que vai caminhar daqui para diante. Isso é fato. Mas você colocou uma coisa aí, Luiz, que eu achei interessante. Olha, você vivenciou isso, eu também, eu acho que em alguma parte aqui, mas eu pego o exemplo do meu pai. Meu pai fez 94 anos, dia 12 de agosto. Ele nasceu em 1930. Ele foi para a escola na Segunda Grande Guerra, que faltava papel, estava lápis. Ele ia com um embornal, com uma pedra de ardósia e um carvão para se alfabetizar. Ele tem uma letra, escreve, melhor que a minha, linda. A minha é uns garranchos de que nem tem hora que nem eu mesmo estou conseguindo ler o que eu escrevo. Principalmente que a gente começou a digitar muito, vai perdendo. Já era ruim, ficou pior. Não sei como. Mas a dele é uma coisa, ó, daquelas que a gente vê só no Caligrafia, né, professor? É caligrafia, caderno de caligrafia. E eu tenho além disso, eu sou canhoto e quando eu estudava, a minha época dizia que canhoto é contra Deus. Aí mudaram, fui forçado a escrever com a mão direita. Isso até hoje é um negócio. Eu não sei mais. Se eu estiver no carro e você entra à direita, eu viro do outro lado, eu viro à esquerda. Você tem que fazer, ó, entra aqui, vai por cá. Porque na minha mente não muda. E isso interferiu. Vê como os velhos sofreram, né, naquele tempo. Mas o que eu quero dizer com isso, que ele viu nascer a televisão, ele passou por todo esse processo. E hoje, com 94 anos, chegar na casa dele lá, fui lá, sempre eu vou, hoje almocei lá. Olha que eu cheguei da Europa, cheguei lá, encontrei uns telefones que tinham uns números grandes e um botão vermelho que você cadastrava 5 telefones, aí cadastrava todo mundo, porque ele ia na rua, andava, né? E aí, se tivesse alguma coisa, era só apertar o botão vermelho que disparava a ligação para todo mundo e todo mundo ia correr. Poxa, não sei, jogou fora. Ele quer o smartphone. Ele mãe agora, mãe de 90, e usa, todos os dois têm seu smartphone. Ele fica lá procurando as músicas dele no YouTube, ouve tal, bota lá, bota o fone, só anda ali, ó. Ele ficava reclamando do neto que ficava assim, agora tá ele e o neto tudo sentado na sala com seu smartphone tal. E manhã sempre com um negócio de receita e tal, que escolhendo a comida toda que sabia fazer. Aí alguém lá do YouTube falou, faz isso, mas bota esse tempero, lá vai botar, de repente não dá certo. Mas aí onde eu quero chegar, como é que uma pessoa de 94 anos se adapta e pega e tal? Eu chego lá, pai, tu achou essa música onde? Não, procurei aqui, que agora falando é melhor, né? Pode buscar com a voz. E assim, então aquela preocupação de Thompson lá de fazer essa coisa catastrófica, não. Mas também não é apologética. Tem benefícios? Tem. Eu preciso me adaptar. Assim, uma pessoa de 94 anos se adaptou e usa hoje, até às vezes melhor do que eu, porque agora ele está me ensinando a procurar algumas músicas antigas que ele acha que eu não achava. Então, é possível conviver com tudo. Nós iremos passar por tudo. Agora, precisamos, que é uma condição sine qua non, é um dever de ofício, entendermos todo esse processo. Mas eu estou vendo aqui ainda umas mãos. Dilaine levantou a mão. Dilaine, que às vezes fica aqui, aí eu não vejo. Alô? Oi, professor, colegas, boa noite. Aqui quem fala é Irene. Eu estou online também, mas eu estou aqui do lado do colega Flávio. A gente está assistindo a aula juntos, tá? Vale. O senhor me ouve? Ouço. Agora depois você... Se bem que eu não vou nem olhar, porque aqui eu só vai registrar o nome de Flávio. Sabe? Mas o meu está online. É porque eu só liguei aqui o microfone porque eu estou aqui do lado dele. Estou no outro aparelho online aqui. Observe, a gente estava aqui refletindo ao longo dessa aula, de primeira mão, fantásticas reflexões. Quando o senhor falou que ficaria até às 6 da manhã, eu estou aqui empolgada, já esperando que essa discussão continue. Mas, enfim, brincadeira, professor, estamos todos cansados. Cansados não da aula, mas do dia. Observe, eu estava aqui me lembrando, né, de quando eu lia o edital
para poder fazer a inscrição na pós. E um dos objetivos, né, da pós em si, ela se justificava, né, em formar professores, para que esses professores atuem na melhoria dos índices, né, de qualidade de educação, o IDEB, enfim, e no sentido de aperfeiçoar, né, as competências digitais da gente que está atuando na ponta com esses alunos que nasceram nessa era digital, né? Então, as discussões estão pertinentes, né? A gente sabe que tem muito a se estudar, tem muito que se aprender. Como o próprio componente, eu acho que já vai trazer esse paralelo inicial para a gente ter um suporte mesmo para todo o curso, né? Fundamentos da educação digital. O que é essa educação digital? Como é que a gente vai se comportar nesse período? Tanto para nós hoje, na condição de estudantes, mas como a gente vai levar isso para as nossas escolas, para as nossas salas de aula, para o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Mas eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para ver, para estudar, para aprender e compartilhar com os colegas. É mais uma pontuação mesmo aqui para fazer. Obrigada pela aula, viu? Fantástica. Eu que agradeço pela atenção e boas colocações. Sinto informar que não tem receita, né? Nós estamos num momento que nós é que iremos criar, porque esse é o momento da revolução. É aquela teoria das revoluções científicas de Thomas Kuhn. Não sei se vocês já leram esse livro. E aí, a própria ciência, ela se questiona, e isso tem meio séculos acontecendo, ela se questiona sobre isso. Então, esse é o momento que estamos vivendo. Daqui a um ano passado, seremos estudados como a parte, um momento da civilização, da humanidade que vivenciou, como que a gente estudou, a Revolução Industrial, tem aquele momento ali que teve essa transição. Nós somos os que estamos nessa transição. Estamos fazendo, né? Trocando o pneu do carro com o carro rodando, porque nós não saímos de um modelo e nem chegamos no outro. Por que é que chama pós-modernidade? Quando chegamos na modernidade, tinha um nome, estamos na modernidade. E ganhamos muito, tudo isso, toda a tecnologia, agradecemos uma ciência moderna, o positivismo e tal. Mas o que é que vem depois da pós-modernidade? Depois da modernidade. Não tem um nome ainda, aí fala pós-modernidade. Mas, enfim, depois de dito tudo isso, vou ver o horário aqui, já deu 9h07, avisar vocês, olha, eu não ia falar nada disso, a minha programação era essa aqui, né? Passar esse slide, que era outra coisa, mas esse slide eu passo depois. E tem gravado, que isso foi a professora Vani que fez, e eu peguei o dela mesmo. Ela fez essa aula no ano passado, agosto do ano passado, mas aí não tem problema, eu vejo depois. Que eu precisava falar isso um pouco com vocês para dar esse passo inicial, né? Então, essa semana eu deixei, como é a semana inicial, uma semana de ajustes, temos o feriado sábado, vocês fiquem tranquilos. Quando for na segunda-feira, eu abro a segunda trilha, aí terá as atividades e nós iremos conversando, eu, vocês, os tutores, pensando sobre isso. E esperamos que no final do mês tenhamos uma visão mais ampla de todas essas questões. Então, desde já, agradeço demais a participação de todos, as contribuições, e acredito que iremos fazer aqui um bom curso, com tranquilidade, sem o estresse. Eu sempre falo, o trabalho tem que ser um meio de vida, não um meio de morte. E quando a gente fica estressado, é muita adrenalina no corpo, aparecem muitas dores, muitas coisas. Então é melhor a gente fazer as coisas com prazer, né? Se divertindo, aprendendo, colaborando um com os outros. Então, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigado, senhor. Valeu. Valeu. Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Vou salvar aqui a lista, se é que não importa a lista, mas eu vou salvar. Esse slide que o senhor apresentou agora da professora que você ia compartilhar, vai ficar lá no ambiente? Vai, eu vou colocar lá. E tem melhor, ela tem ela gravada, tem o vídeo dela no YouTube. Depois eu pego e boto lá. É até melhor. Pronto, tranquilo então. Valeu, professor. Até a próxima aula. Valeu. Pronto, salvei aqui a lista. Agora, depois eu vou deixar essa aula aqui. Vou pegar o link depois dela.
Pronto, seu Luiz. Tô ouvindo, não. Tá fechado. Não quer. É, Agora, tá. eu estou pensando que ia ser vigília, não vai ser vigília, não? Não, nós somos. Eu estou acostumado com vigília, professor. Nós somos filhos de Deus, temos que descansar também. E também você não esqueça que eu já sou idoso, né? Eu tô quase com 60 mesmo. Eu tô maravilhado, professor. Maravilhado. Coisa muito boa, gostosa. Isso aqui vai comigo. E eu quero ser idôneo. Quero passar isso para os meus alunos, para os meus amigos. Eu quero ajudar outras pessoas que não têm acesso ao que a gente está tendo agora. Que bom, beleza. Antônio Muito obrigado. A lista não tem lista, não, Antônio. Eu só vi aqui a lista, só os participantes. É só acostumar com. Eu nem olho para isso. Porque lista de presença, nem prova eu faço. Né? O importante é o aprendizar, é você aprender. Tem uma coisa, Luiz, que a palavra você vai lá, ensino-aprendizagem, né? Ensino-aprendizagem. Esse binômio, ele só vale para ensino, porque só pode existir ensino se houver aprendizagem. Mas para a palavra aprendizagem, não vale, porque você pode aprender sem ensino. Sim. Tá? Você pode ser um autodidata e aprender. Então, quando a gente fala... Aí, a Antônio agora já falou, ok, tá, beleza, tranquilo. Pronto. Foi bom dar esse tempinho aqui que... Então, não se preocupe. A gente fala, vou estar ensinando. Às vezes você está falando, e a pessoa não aprendeu nada. Então, se a pessoa não aprendeu, você não ensinou. É verdade. Boa noite, Maria Rita. Eu que agradeço a sua presença. Vamos lá. Aí eu vou deixar o link depois. Mas não é? As pessoas nunca param para pensar nesses detalhes, né? Aí fala, eu fui ali, ensinei a Luiz e fui para casa. O Luiz fala, poxa, eu cheguei, não aprendi nada do que ele falou. Eu saio na ilusão que ensinei e você sai na ilusão que aprendeu. É igual o mau patrão, né? Ele faz que paga e o funcionário faz que trabalha. Pois é. Isso aí. Então vou aproveitar, vou fechar aqui que eu vou ver se eu... Então, obrigado pela participação. E aí eu vou ver se eu mudo as aulas, o horário da aula, da próxima aula. Certo? Amém. Valeu mesmo, um abração e até a próxima.